semana nós trouxemos aqui um incêndio que destruiu uma casa em Toledo. A notícia foi muito ruim porque o senhor lá, o seu Isaac, foi testar para ver se estava vazando botijão de gás com fogo. O botijão acabou pegando fogo, tomou conta da casa toda e a casa foi destruída. No dia seguinte nós acompanhamos também a demolição da casa porque não tem mais o que recuperar. E ontem mostramos aqui, graças ao povo solidário e graças a Deus, a ajuda para a família. Conseguiram R$40 mil para a reconstrução da casa, para que eles possam começar de novo, o seu Isaac e a dona Cleusa. Depois dessa reportagem, a gente ficou incomodado por falar em vazamentos de gás. Porque imagina a situação, gente, você está na sua casa, acontece um tipo de incêndio. Está lá fritando um bife, por exemplo, e pega fogo na panela, porque você se esqueceu, foi fazer outra coisa, quando voltou o bife está pegando fogo. Um vazamento de gás. O que a gente tem que fazer? Um choque numa tomada, lá pegou fogo, deu um curto-circuito no carregador do seu celular. Acontece. Pega fogo no colchão, pega fogo na casa inteira. Quantas vezes já não falamos sobre isso? Até aqui em Cascavel mostramos uma vez um patinete elétrico. Estava sendo carregado lá, explodiu a tomada, pegou fogo na casa também. Você sabe o que fazer na hora de um incêndio? Qual seria a sua conduta? Vamos chamar a Camila Rorato para conversar com a gente sobre esse assunto, porque tem orientações importantes, né, Camila? A gente tem que ser muito rápido e muito prático nessas horas para evitar que o fogo se alastre. Exatamente, Parra, até porque essas primeiras atitudes que a gente tem num momento como esse, elas podem ser determinantes para o resultado desse incêndio, né? Para a gente conseguir realmente controlar essa situação. Inclusive, hoje de manhã, aqui no Corpo de Bombeiros de Cascavel, teve uma demonstração de qual deve ser a nossa primeira atitude, de como agir, como se proteger e como controlar esse incêndio para não deixar que a situação piore. A nossa equipe esteve aqui, fez algumas imagens, a gente vai acompanhar essas imagens enquanto a gente conversa também com o aspirante do Corpo de Bombeiros, o Lucas Delay, que vai conversar com a gente justamente sobre isso, né? Porque é realmente importante a gente saber como agir. Então, qual é a orientação, principalmente com foco agora no botijão de gás? Se a gente percebeu alguma situação grave ali, o que a gente deve fazer? Qual é a primeira atitude? Boa tarde para você. Boa tarde. Primeira atitude, né? Não se desesperar em caso de... Porque o botijão de gás ele requer uma série de cuidados, né? E ainda mais no ambiente doméstico, né, que a gente utiliza o botijão P13, a gente tem que, primeiro de tudo, para prevenir, a gente tem que prestar atenção na válvula, né, na data de validade da válvula, da tubulação, tem toda uma manutenção correta que tem que ser feita, o botijão tem que estar com o casco de uma forma adequada, né, não é para... Tem um período que tem que ser trocado o casco do botijão também. Isso aí tudo evita vazamento e, consequentemente, risco de incêndio, explosão, né? No caso, assim, em caso de vazamento, a primeira atitude, a pessoa chegou em casa, viu que tem vazamento de gás, não ligar, né, energia elétrica, nada, e vai na chave geral da casa, desliga a chave geral, abre as portas da janela e deixa arejar. Fecha a válvula do botijão, né? No caso do vazamento ali do próprio botijão, né, um problema na válvula de alívio ou alguma coisa assim, tentar fechar, né, o botijão, fechar a válvula e retirar ele para um ambiente externo para poder ventilar também. No caso já de ter chama, né, acontecer de ter chama no vazamento do botijão, não se desesperar também, cuidar para essa chama não pegar em nada, né, dentro da residência, retirar esse botijão para fora e deixar que consuma, né, porque enquanto tiver gás vazando, a chama vai estar se alimentando, mas ela não tem o risco de explosão se o botijão tiver feito uma manutenção, o casco do botijão tiver de uma forma correta, né. Em caso de perigo de explosão, só se o casco do botijão ele tiver vencido ou tiver já com dano, né? Então, realmente, é muito simples controlar essa chama, controlar esse incêndio, claro, com esses conhecimentos, né? Muito difícil que uma explosão aconteça no caso de um botijão. Isso. É uma situação mais extrema, que tiver se o casco tiver com problema na válvula de alívio, tudo, ele tem toda uma estrutura para não acontecer isso, né? A não ser que ele já esteja dentro de um ambiente que já está em chamas e, né, a temperatura atinge um fator muito elevado. Mas em caso de vazamento de gás ou de chama no botijão,
o próprio botijão ele vai vazar até acabar o gás. Então, assim, retirar para um ambiente externo e arejar até passar a situação, né? Bom, isso a gente está falando nessa situação de um botijão de gás, né? Mas dentro de casa tem várias outras situações que também podem gerar esse tipo de risco. Por exemplo, um curto, uma situação numa tomada com equipamentos elétricos. Nesses casos, qual deve ser a atitude? Da mesma forma, né, que eu falei do botijão de gás, é desligar a chave geral da casa, né? E cortar o fornecimento de energia elétrica para dentro da residência, né? Aí, né, no caso, um incêndio em tomada, em fiação, curto-circuito, ele vai cessar a partir do momento que cessar a energia elétrica, né? E o mais rápido. Não jogar água, não tentar conter isso dessa forma, né? Normalmente essa é a primeira atitude, né? Jogar água. Por que isso não pode ser feito? Não, porque tá em risco com a rede elétrica, né? Então jogar água vai piorar a situação, vai aumentar a condutibilidade, né? E no mesmo caso o botijão, né? Não vai misturar água com o gás do botijão, não é o recomendado. Mas isso tudo também pode ser prevenido, né? Quais são as formas de prevenir, então, para que esse tipo de situação nem chegue a um extremo? No caso da fiação elétrica, daí no caso a correta manutenção e instalação das redes elétricas, né? Ou não deixar deteriorar a parte da fiação. E no caso do botijão de gás, é ficar atento, né? Comprar a mangueira com o selo do Inmetro, na validade correta, fazer a manutenção na troca do botijão de gás. Deixar o profissional que entrega o botijão fazer, ou no caso, se a pessoa que está fazendo, toma cuidado para ver se não ficou nenhum vazamento, se fechou a válvula de forma correta, né? Tem aquele esquema de você passar o sabão ali para ver se não está vazando, né? Prestar atenção, ficar muito ligado no cheiro também, porque ele tem o cheiro característico, né? E, claro, chamar o Corpo de Bombeiros também para ajudar nessas situações, né? Muito obrigada pelas suas informações, muito obrigada por nos ajudar a esclarecer essas dúvidas. É isso, Parra. Então, a gente precisa primeiro prevenir, claro, se esse tipo de situação acontecer, chegar a um extremo, é importante saber como agir para não deixar que situações ainda mais graves aconteçam, como essa que a gente viu e a gente trouxe aqui no Balanço Geral durante essa semana, desse casal de idosos de Toledo que acabou perdendo tudo aqui na nossa região. Parra. Obrigado, Camila. Obrigado também ao Tenente Delá. E outras duas coisas que eu queria comentar. O botijão de gás, reparar na mangueirinha, como o Tenente falou. A mangueirinha, vê lá a validade, ela tem um prazo de validade, 5, 10 anos. Vê lá se não está muito velha, ressecada a sua. Especialmente a mangueirinha que fica no tempo. Se tiver uma casinha com botijão de gás é uma coisa. Agora tem mangueiras que ficam expostas ali ao tempo. Tem sol, tem chuva, isso arrebenta com a mangueira, pode provocar vazamento. E também a válvula que encaixa ali no botijão. Veja se a sua está em condições. Quando você for trocar o botijão, quando o funcionário da empresa for lá na sua casa, pergunta para ele. Você não acha que está na hora de trocar? A pessoa vai saber, ela tem experiência para isso. E outra coisa, quem mexe com tomada. Tome cuidado, tá? Ao colocar aquela extensão, o Tzinho que você coloca na tomada e liga lá um carregador de celular, a televisão e outra coisa, um aparelho. Meu amigo, isso pode sobrecarregar a sua tomada e na hora ela pode dar um curto-circuito. Caso aconteça isso na sua casa, não jogue água, como o Tenente falou. Jogou água, vai explodir tudo, porque a condução elétrica vai tornar um negócio muito maior. Vá na chave geral, desligue tudo, arranque fora aquilo ali e espere, chame o eletricista para resolver. Não fica botando tudo na mesma tomada não, que isso pode dar ruim na sua casa, viu? 12h34.